Olá, estamos começando uma nova edição do nosso programa para falar sobre um super-oitista do cinema pernambucano. Paulo Roberto Barbosa Bruschi é o nome dele. O nome que consta na certidão de nascimento, porque a assinatura artística é apenas Paulo Bruschi. Considerado um renovador da cena artística contemporânea do Recife, Paulo Bruschi nasceu no dia 21 de março de 1949. Ele iniciou sua carreira trabalhando com desenho, pintura e gravura. A partir da década de 60, ele começa a ousar mais e desenvolve trabalhos com mídias, intervenções e propostas no campo da arte conceitual. Aí você pode se perguntar, o que é arte conceitual? É uma vanguarda surgida na Europa e nos Estados Unidos, onde o conceito da obra está acima do resultado final. Ainda está complicado, né? Vou exemplificar essa história. O que você pensa quando vê uma instalação como essa? À primeira vista não consideraríamos arte, mas é. Mas aí você se pergunta, por quê? Porque se pensarmos em arte conceitual, a primeira coisa que vamos considerar em relação a essa obra não é ela em si, mas qual a intenção do artista, o que ele quis nos causar através dela. Mas vamos voltar para Paulo Bruschi. Nos anos 70 ele começa a produzir vídeos, fotolinguagem e arte postal. Aí vamos às dúvidas. O que é fotolinguagem e arte postal? A fotolinguagem nada mais é do que a expressão da realidade através de uma imagem. Já a arte postal, que surgiu na década de 60, está relacionada aos correios. Artistas se correspondem e trocam suas obras como forma alternativa de difundi-las. A arte postal foi muito importante no período da Guerra Fria como forma de protesto. Aqui no Brasil, ela teve caráter de denúncia social na época da ditadura militar. A arte correio era um trabalho em rede, uma correspondência demorava uma semana. E era um único meio de comunicação incontrolável naquele período, porque não era... A seleção não tinha o processo eletrônico que tem hoje. Então a gente foi incorporando o quê? As coisas que tinham uma velocidade maior, como o telegrama, o telex, o fax, que você tinha uma coisa que sempre me fascinou, a questão da desmaterialização e rematerialização, que eu acho que tem a ver com o Second Life, né? Ainda na década de 70, Paulo, juntamente com Daniel Santiago, lança o Manifesto Nadaísta, com exposições onde nenhuma obra de arte era exposta. Já na década de 80, Paulo Bruschi começa a produzir vídeos e instalações. É nesse período que ele cria os xerofilmes, filmes realizados a partir de imagens xerocadas de uma fotocopiadora. Com os xerofilmes, abre-se um novo campo para o desenho animado e o cinema experimental. Eu inventei o xerofilme em 1980, que é um filme feito a partir de sequência xerográfica, em vez de você fazer quadro a quadro, né, um desenho, você sentar na prancheta e fazer. Eu fazia em cima do visor de uma máquina, em seguida filmava e projetava. Em pouco tempo estava pronto o filme. Em 2010, o multiartista Paulo Bruschi participou de uma experiência online pela plataforma Second Life, um mundo virtual onde os participantes chamados residentes interagem, socializam e participam de atividades online através de avatares. Tudo bem, camarada? Meu nome é Paulo Bruschi. Acabei de entrar no Second Life. Tudo bem, Paulo. Prazer. Queria ver se eu conhecia algumas pessoas, alguns lugares interessantes. E me diverti um pouco aqui. Eu já ouvi falar tanto desse lugar e vim ver qual é. Alguma sugestão?
Ah, tem muita coisa para fazer por aqui. Senta aí, tô dando uma relaxada. Tá, vou aceitar o convite para conversar um pouco. Então, o que é que você faz por aqui? Eu faço tudo aqui, eu trabalho aqui, eu vivo aqui. Faço tudo por aqui. Esse experimento, chamado As Aventuras de Paulo Bruschi, criado pelo cineasta pernambucano Gabriel Mascaro, chama a atenção por exibir uma entrevista em um formato nada convencional. Tira a mão do rosto para não borrar a maquiagem. Vai, pode falar. Eu sempre enfrentei, assim, dos meus próprios amigos, né? Eu chegar num nível da discussão que tinha que parar porque eu ia perder os amigos, porque eles diziam que o que eu fazia não era arte, não era obra, porque para eles a obra tem que ser uma obra, uma pintura, uma coisa mais tradicional. Eu sempre acreditei, lutei pelas coisas que eu faço, sem uma preocupação de reconhecimento da crítica ou da imprensa, né? E o que me fortalece é eu estar trabalhando sempre, né? Crítica de arte para mim é um táxi. Você entra, diz quanto tem e diz a carreira que você quer pagar. No dia que eu tiver autocensura, eu me mato. Ou conceber uma ideia dando a ela uma utilidade imediata. Desde cedo eu aprendi a me desvencilhar dessas coisas. E eu gosto de olhar para as coisas inúteis que não servem para nada. Me dá muita satisfação. Essa primeira vivência minha aqui é exatamente para me situar, para eu ver, né? Por isso que eu quero conhecer de tudo um pouco aqui, para eu poder ir me ambientando e fazendo projetos específicos para o Second Life. Nessa entrevista virtual, Bruschi também comenta sobre como a plataforma do Second Life, junto com o advento da internet, não o surpreendeu negativamente, já que desde a década de 60 e 70 ele participava de um movimento internacional chamado Fluxus, onde os participantes eram artistas que expressavam suas mais diferentes formas de arte ao redor do mundo, valorizando o trabalho coletivo e se opondo ao individualismo e aos burgueses. Quando eu encontrava as pessoas, é como se fossem amigos de infância, né? Amigos, pela essa correspondência intensa que você trocava. Então, de certa forma, tem alguma coisa a ver com essa experiência de uma outra vida, né? de um outro espaço de vivência, né? Então a internet, para a gente que já participava dessa rede, né, desde o início dos anos 70, não foi nenhuma surpresa. Você está sentindo um pouco frustrado aqui no Second Life em relação ao que você poderia fazer e não está fazendo? Não, eu acho extraordinário, porque não existia esse espaço materializado nesse contato internacional, mas cada um no seu lugar. E era importante porque foi o primeiro grupo internacional. E cada um no seu país, quer dizer, um grupo que acabou essa coisa da nacionalidade. Eles eram um grupo internacional que não tinha uma identidade nacional, como não existe uma arte nacional, né? E não como a gente está aqui no Second Life, que é uma coisa que hoje você pode praticamente fazer tudo, né? No próximo bloco, Paulo Bruschi por ele mesmo. Não perca, a gente volta já. Primeiro eram as cenas familiares, as férias das crianças, os aniversários, casamentos e batizados. Depois, a bitola Super 8 caiu na mão da rapaziada e aí virou um instrumento de resistência cultural com muitos militantes, ou melhor, muitos cineastas. Em Pernambuco, um desses cineastas foi o multiartista Paulo Bruschi. Paulo Bruschi é um artista recifense que experimenta diferentes maneiras de se expressar, usando os mais diferentes e inusitados materiais, desde uma câmera Super 8 até uma máquina de Xerox. Que é um filme feito a partir de sequência xerográfica, em vez de você fazer quadro a quadro, né, um desenho, você sentar na prancheta e fazer. Eu fazia em cima do visor de uma máquina, em seguida filmava e projetava. Em pouco tempo estava pronto o filme. Em 1975, organiza no Recife a Exposição Internacional de Arte Postal. A exposição
foi muito importante na época, porque envolveu um grande número de artistas, e também porque foi exposta no salão de entrada de um hospital público. Em 1976, Paulo Bruschi, juntamente com Daniel Santiago, organiza a Exibição Internacional de Arte Postal, mas essa não chega a durar nem um dia. 1 hora depois da inauguração, os militares fecharam tudo e prenderam seus organizadores. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Paulo Bruschi, um artista multimídia, participa do movimento Super 8 compondo 29 filmes experimentais. Em 1979, realiza Poema, um filme de apenas 2 minutos, feito com pedaços de rolos de filme e ruídos. Produz no mesmo ano ainda mais 6 filmes. Então eu tenho também um filme que eu fiz, Composições no Fio, Partituras Mutantes, que eu fiz em Gravatá, que é os ninhos que os pássaros fazem no fio, né? Hoje, por causa da poluição, você não tem tanto, mas naquela época ali na entrada de Gravatá era cheio. Então eu filmei pegando o céu como fundo. E eu peguei a 9ª Sinfonia de Beethoven, esquartejei, pedi desculpa a Beethoven, lógico, e esquartejei ela de acordo com aquelas partituras que os pássaros tinham feito no ninho. Em Via Crucis, Paulo Bruschi registra uma escada em Gravatá, que tinha 365 degraus, cada um feito por um morador da cidade e com seus respectivos nomes escritos neles. Elisa Ribeiro, Isabel Chaves, Fernando Chaves, José Chaves, Alves, Chaves, Madalena Chaves, Malaquias, Lúcia Silveira, Antônio, Lourdes Santos, José Santana, Carmo Santana, Melo, Eunice Melo, Raul Ferreira. Viajo numa paisagem de Magri, propõe um vídeo dentro de outro vídeo. O retrovisor funciona como uma câmera virada para a parte de trás do carro. Então você tinha 3 velocidades. É como se você tivesse o cinema dentro do cinema. Você tinha três projeções. Uma estrada que vinha de frente abrindo e o próprio balanço fazia parte do carro, a trepidação. Esse espelho de frente que pegava a paisagem lateral e projetava. Em muita velocidade, o espelho virava um cilindro, ele circulava praticamente, quando a velocidade era grande. E a paisagem que estava de lado, às vezes coincidia com a da frente, por isso que eu botei Viagem numa paisagem de Magritte. Em 1981, Paulo Bruschi recebe uma bolsa para investigações de artes visuais. Daí, viaja para outros países e reside 1 ano em Nova York. Lá, filma 2 documentários. Um sobre um grafiteiro nas ruas de Nova York. E essa grande marcha que eu participei pelo desarmamento nuclear, né, em 81, que foram não sei quantos milhões de pessoas, e tinha um núcleo só de artistas, né? Eu não só participei, como aproveitei e documentei toda a marcha, que foi a maior marcha que houve no mundo, com exceção da guerra do Iraque, agora recente. Eu queria dedicar esse filme, essa experiência no Second Life, aos meus filhos, né, Raíza, Yuri e Igor, e aos meus 2 netinhos, Paulinho e Iguinho. Mas você quer que eu fique filmando você, faço pergunta, faço entrevista? Como é que você prefere? Tudo, tanto faz, pode misturar tudo, né, para ver o que vai dar. Deixa eu me sentar aqui, peraí. Você faz o que mesmo?
Eu sou inventor e faço arte. Então você é pintor? Não, já trabalhei com formas tradicionais, mas hoje eu trabalho com mídias contemporâneas. Como assim? Com filmes, com vários suportes, com eletrografia, com livro de artista, performance, poesia sonora e por aí vai. É impossível medir a importância de Paulo Bruschi para a arte e para o Recife, justamente porque suas obras são experimentais e inovadoras demais para se usar os parâmetros comuns. A seguir, a história do futuro no cinema de animação em Pernambuco. Até já! Os novos talentos do cinema de animação em Pernambuco. Na nossa série A História do Futuro, você conhece hoje o trabalho de Ana Maia. Os interesses de Ana Maia por cinema são diversificados. Vão da montagem ao design gráfico animado. Hoje, com 23 anos, Ana sonhava com o trabalho de desenhista desde pequena. Para desenvolver mais essa habilidade, entrou no curso de cinema de animação da Faculdade AESO. Lá, teve contato direto com toda a cadeia de produção audiovisual. Como era de se esperar, preferiu os trabalhos ligados à animação e motion design, áreas com poucos profissionais no estado. Acho que a animação ainda é muito underground aqui, ainda é muito marginal. Existem alguns estúdios que fazem animação, que são muito bons, mas são poucos esses estúdios e eles, em grande parte, se dedicam a trabalhos para publicidade. De vez em quando, tem uns que de vez em quando fazem uns trabalhos autorais, mas são mais raros. E a grande parte dos animadores daqui são independentes. Vão atrás de edital para fazer os seus projetos e tal, mas eu acho que ainda tem muito pouca gente para trabalhar aqui. Como o mercado é difícil, Ana vem conciliando a animação com outras atividades. É editora de vídeo em uma produtora do Recife. Em casa, faz trabalhos independentes com ilustração e design gráfico animado, ou motion design. Ana já colaborou com 6 curtas, mas o trabalho que julga mais autoral foi um clipe de animação para um grupo musical. O interesse por essa área de produção é inegável. Eu gosto muito de música, tenho muitos amigos músicos e estou a fim de fazer. É uma forma de eu não ter que me preocupar tanto com fala, né, com a linguagem falada, que isso atrapalha muito, complica muito a animação. E música instrumental foi muito bom para isso, porque sem fala no desenho, sem fala na música, deixa você completamente livre para imaginar o que quiser. Principal produção de Ana, A Festa de Isaac é um videoclipe do grupo pernambucano A Banda de Joseph Turton. A ideia inicial veio como trabalho de conclusão do curso na AESO, mas o projeto ultrapassou os limites da faculdade e envolveu outros realizadores. Logo cruzou as fronteiras do Brasil, sendo exibido até mesmo em Barcelona, durante um festival de curtas pernambucanos. No caso da Festa de Isaac, assim, que eu destaco como marca de competência, a gente pode ver um cuidado com caracterização de personagem, um cuidado com direção de arte, com a paleta de cores que ela escolheu, com composição de cenário, com o estilo da animação mesmo que ela desenvolve, né? O trabalho de composição, o trabalho de correção de cor. Foi um trabalho que que são de diversas técnicas, ela reuniu um arsenal de técnicas e colocou tudo em função do melhor resultado na animação que ela desenvolveu, né? A gente vê que não é talento, só talento, sabe? Não é uma vocação. É vocação, mas também é estudo, é dedicação, é pesquisa, né?
E isso é uma coisa muito interessante assim da gente destacar no trabalho dela. Curiosa e dedicada ao que faz, Yaná está sempre em busca de novas referências. Para ela, a inspiração é também o resultado de muita pesquisa e várias influências de escolas internacionais de animação. Para dar vida a um desenho não basta técnica. Yaná acha que o trabalho com animação exige algo mais. Sempre tem que ter alguma emoção. Se eu não tiver emoção, não consigo fazer, não. Desenho, principalmente. Eu sempre me envolvo muito nos projetos que eu faço. E eu procuro sempre dar o melhor de mim e procuro sempre fazer com emoção. E se você gostou do nosso programa, também pode seguir o Cinema 11 no Facebook, facebook.com/cinema11tvu. E a gente volta na próxima semana. Até lá! No.